Eliaine, calma. Você é artesão. Sim, sou artesão. O que você entende por artesão? Qual é o seu conceito de artesão? O seu, do Cícero. O que é ser artesão? Para mim, o artesão ele é a pessoa que consegue captar, né? Captar uma criação em qualquer coisa que vê, né? Ou seja, aquilo que a maioria das pessoas entende como descartável, né? Lixo, ele vê algo útil ou muitas vezes algo contemplativo. E a gente vive nesse processo de criação a partir de várias coisas, né? Eu me desenvolvi mais na área de trabalhar com madeira, né? Então eu gosto muito de reaproveitar madeira morta, de demolição, e aí a gente vai criando algumas histórias. Mas o artesão que, só para entender a sua linha de pensamento, o artesão que você falou então é o que consegue ver, você falou que consegue ver arte ou... Ele consegue ver uma utilidade em objetos que de certa forma, para a grande maioria, é lixo, é algo descartável. E além disso também o artesão ele consegue se sobressair em situações que lhe requer uma ação imediata, né? Muitas vezes a gente tem uma necessidade, porque muitas pessoas resumem o artesão como aquele que produz uma peça, produz um artigo. Eu faço chapéu de couro, eu sou artesão do couro. Mas o artesão ele não se molda em um item qualquer. O artesão do couro, para ele fazer um chapéu de couro, ele precisa aprender a costurar, né? Ele precisa aprender a cortar. Então ele é um artista que transita, né, em várias artes, né? Não é apenas, por exemplo, um pintor. O pintor ele vai fazer uma obra de arte, ele pega um pincel, as tintas, uma tela e viaja na imaginação e cria uma belíssima imagem, né? Então ele pegou 3 elementos específicos, né? Tela, tinta e a imaginação, e fez essa obra. Mas para que aquela obra tivesse sido concluída, ele teve que ter a mão de alguém que fez a tela, alguém que trançou o tecido, alguém que pensou na tinta, né? E aí muitas vezes esse pensar na tinta, que hoje é industrializado, ele foi um dia artesanal. Alguém, né, um dia pegou uma pedra e essa pedra bateu em outra e viu que essa pedra se desmanchava com facilidade, aí choveu, viu que tinha uma coloração, então ele viu ali algo que podia ser utilizado para a sua necessidade. Então aí ele vai, a partir da sua necessidade, ele vai criando coisas que possam lhe ser úteis ou não. Bem, eu tô desenvolvendo, igual eu tô falando, tô desenvolvendo esse trabalho, que é um projeto que chama Em Busca do Artesão, que a gente vai até o artesão para ouvir a história do artesão e saber o que ele trabalha e vem. Então assim, só para a gente ter as definições, o artesão, a palavra artesão, significa aquele que faz com as mãos. Isso. Né? Isso. Então qualquer um que produz alguma coisa com as suas próprias mãos, ele é denominado um artesão. Um artesão. E aí você falou, você já foi, porque você é demais, você já pensa lá na frente no que eu tô falando. Isso aí é por isso que você é esse cara iluminado que é. Você já falou da arte, já falou do artista. Que o artista é aquele que faz arte. Aquele que desenvolve arte. E muitos dos artesãos que fazem com a mão conseguem fazer arte, né? Exatamente. Então é o seguinte, você é um artesão, que você falou, você trabalha com madeira e trabalha com instrumentos, que você falou também. Isso. E você aprendeu isso com quem? De quem? De onde veio esse conhecimento? Quem te passou esse conhecimento? A questão do trabalhar com a madeira tem uma certa ligação ancestral, né? O meu avô materno, né, o seu Zé Mané, ele era carpinteiro, né, bem conhecido na nossa região na época. Fazia portas, ele fazia mais trabalhos de utensílios domésticos, né? Porta, mesa, né, cadeira, né? Fazia algumas coronhas de espingarda. Não sei se você sabe o que é uma coronha de espingarda, mas sei. Pronto, fazia as coronhas das espingardas lá dos vizinhos.
que naquela época o que tinha muito lá no sertão era espingarda. Era um instrumento, era a arma que... Era a lei. A lei da época era aquela, né? Cada um tinha sua espingarda, né? E quando ele faleceu, eu não era nem nascido ainda, eu estava na barriga da minha mãe. Quando ele faleceu, ele deixou a ferramenta dele, né? As enxó, as plâneas, o serrote, o escopo, o martelo, né? As prensas, né? O banco de trabalho dele. Deixou lá com a minha avó e minha avó não vendeu. Aí meu pai, que tinha uma certa habilidade de trabalhar com a madeira e com construção, ele ficou com esse material em casa, né? Que a gente morava tudo vizinho, né? Eu morava vizinho à casa do meu avô materno e de meu avô paterno. Então, meu pai ficou com essas coisas, eu fui crescendo, né? Meu pai, sempre que a gente precisava de um brinquedo, ele pegava esse material e fazia os brinquedos da gente, né? Fazia uns carrinhos de madeira, esses caminhões bonitos, enormes de madeira, se dedicava a fazer isso. Fazia gaiola de madeira, é uma história interessante. Eu acho que eu nunca fui de criar animais presos, né? Porque meus primos moravam vizinhos, eles criavam um monte de animal preso, de passarinho. Aí eu queria um, meu pai e meu irmão. Aí meu pai disse, vocês querem mesmo? Quero. Eu vou fazer. Ele pegou a madeira de cedro, cortou tudo branquinho, furou os buraquinhos, fez as galinhas bonitinhas de cedro. Aí comprou uns passarinhos pra gente. Aí cuidamos uma semana dos passarinhos. Semana seguinte nós nem lembrava mais. Aí ele sai assim, peraí. Chamou a gente. Aí disse, vocês querem criar passarinho? Não? Quero não. Abriu a porteirinha. Pronto. Nunca mais ninguém criou passarinho em casa. Ninguém queria mais não. Deixar os bichinhos soltos. Aí eu já não gostava mesmo. E por aí ficou, né? Aí eu via meu pai fazendo esses trabalhos de madeira e sempre ficava mexendo, fazia uma planinha, fazendo outra. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz de madeira foi uma desempoladeira, né? Que a desempoladeira é uma peça de madeira pequenininha que eu fiz, um cabozinho para planear a parede da casa. Que o pai era pedreiro, eu queria imitar ele, né? Criança é bicho danado, queria imitar. E aí fui pegando gosto pela coisa e o tempo foi passando. Todo curso que tinha ali, que tinha a ver com trabalhos artesanais, eu me metia a fazer, né? É tanto que eu vim fazer faculdade muito tarde, mas foi até bom, porque eu adquiri várias profissões. Quando apareceu alguns cursos lá para fazer trabalho com madeira, trabalho com costura, né? Fazer bordado, fazer de tudo. De tudo, né? Tudo eu me botava a fazer. Eu pedia ele para eu fazer, deixava fazer, eu fazia. Então assim, eu fui adquirindo mais experiência nesses cursos e fui me botando a fazer. E sempre que tinha uma... Aí, por eu ter essa facilidade de pensar rápido as coisas, quando tinha um problema eu já ia buscar a solução, porque para poder não parar as coisas, né? Eu nunca gostei de me enganchar com muita coisa. Aí fui desenvolvendo essa habilidade e aí hoje é fácil para mim hoje. Quando eu vejo um problema que todo mundo está lá agoniado, eu olho, eu fico de longe olhando, aí eu vou lá e digo, não dá certo assim não. E, às vezes eu até evito de dizer, né? Porque às vezes o pessoal não entende, aí acha que a gente quer ser o sabidão das coisas. Ah, só quer ser o sabidão. Lá na minha região tem essa história, sabe? Tem. Quando a gente não sabe resolver as coisas, fica quieto lá no canto, sabe porque sabe fazer, fica ali, querendo dar um de bonzão pro povo ir lá pedir. Mas não, porque às vezes a gente fica receoso, porque o povo às vezes não compreende que a gente tem essa facilidade, né? De estar pensando mais rápido um pouco, né? Enquanto a gente trabalha com a cabeça, o povo trabalha com as mãos. É verdade. Bom, duas coisas. Engraçado você falando isso, que a minha mãe é nordestina. Eu te falei, ela é lá de Trindade, do sertão nordestino, pernambucano. E eu sempre tive essa percepção diferente e sempre fazia as coisas e falo que sei fazer e faço. E ela sempre era essa mesma ladainha que você falou aí, era direto. Mas vamos lá, vamos falar de alguma coisa interessante que eu achei, que eu vi aqui. Peraí, só... Vamos lá. Então assim, o que eu achei interessante que você falou foi que você não chegou a conhecer seu avô, porque estava na barriga da sua mãe ainda, e que você herdou dele os instrumentos dele, as ferramentas dele, né? Isso, eu tenho um bisavô que também era a mesma coisa,
Só que ele fazia as ferramentas dele. Seu pai devia ser mais ou menos desse tipo. Ele não comprava as ferramentas, ele fazia a ferramenta ou ele comprava as ferramentas? Meu avô? É. Meu avô fazia, os escopos dele eram as coisas mais lindas do mundo. Ele tinha um serrote de 1,5 m. Ele que fez? Comprou a chapa, que antigamente comprava umas chapas de ferro. Uhum. Aí ele pegava a lima e saía limando o serrote. Olha isso. Para fazer os dentro do serrote do tamanho que ele queria, né? Uhum. A prensa das portas, que antigamente as prensas era feita de madeira. Ele pegava uns troncão de camaru, aí ele fazia um corte no meio, da largura da porta que ele queria, aí ia fazendo furos intercalados a cada 20 centímetros furos. Aí fazia 2 pranchas dessas. Aí ele botava as tábuas aqui, aí em cima botava uma cunha assim aqui, aí botava outra aqui para ir prensando. Quando ele apertava, batia nessa cunha, aí as tábuas iam arrochando, aí ele botava a tábua que ficava prendendo a porta, e a porta ficava beleza, né? Coisa mais linda do mundo. Durava até acabar. Não, tem um senhor que é primo dele, hoje ele já está com 83 anos. Ele ainda tem uma mesa que meu avô fez para ele. Meu avô, na época meu avô, ele tinha as dificuldades financeiras, aí esse primo dele lá tinha mais condições, e aí ele queria comprar uma terra. Aí não tinha como assim, pagar de uma vez, né? Aí o que ele fez? Negociado, fazendo móveis. Aí essa mesa tá lá, a mesona de cedro. Que antigamente as mesas eram pesadas, fornidas. E tinha as gavetas. As gavetas da mesa, que era para botar os rolos de fumo, as facas, né, os papelinhos, que é para poder, quando fosse uma fumadinha, ir lá buscar, né, para poder saber onde é que tá. E ele era sistemático? Meu o seu avô ou seu pai também? Meu pai Quem você aprendeu? Porque o artesão antes tinha muito disso. Antes uma pessoa, ele sabia uma arte e tinha um aprendiz, que é o cara que quer aprender essa arte, ele quer aprender esse ofício, que é trabalhar com as mãos. E geralmente, pelo que eu vi, ele foi passado de pai para filho e na verdade, no seu caso, foi de seu avô para você, né? Indiretamente foi do meu avô, né? Indiretamente, porque, né? Mas assim, sim, meu pai ele é muito rígido, não é? Ele é vivo, tem 63 agora. Muito rígido, ele é um velhão meio que gosta das coisas certas. Esse povo nordestino que não gosta de coisa errada. Quando eu começava a fazer as coisas que dava preguiça, que menino é bicho danado, menino se empolga com as coisas, aí de repente quando a coisa começa a ficar aquela coisa maciota, aí o menino vai já começa a relaxar. Aí meu pai dizia, faça serviço direito, já começou, termine direito. Aí no que ele dizia isso, aí a gente ia dar aquela, aí se levantava, aí começava a fazer direitinho de novo. É tanto que quando eu vou fazer as coisas, eu faço logo para ficar logo feito. Eu não gosto de desmanchar o que eu faço, porque é o seu trabalho que vai dar. É verdade. O seu trabalho que vai dar, por isso que eu não gosto de desmanchar. Nunca gostei de desmanchar o que eu faço. E qual foi assim qual um conhecimento, e se você pudesse falar em algumas palavras, o que o seu pai deixou para você de moral, de educação, de ser um homem na vida? Qual foi a importância dele nisso? E da sua mãe também, da sua família? Tem alguma importância? Olha, e como tem, né? Assim, tudo que eu sou e que eu tenho, eu devo a meus pais, né? Ao meu pai eu devo a minha disciplina, né? a minha técnica, né? A minha facilidade de trabalhar com as mãos, de fazer coisas materiais mais rápidas, né? E a minha mãe eu devo muito a ela essa questão mais da espiritualidade, que ela é uma mulher muito devota, ela gosta muito de rezar, né? E ela sempre buscou ensinar a gente algumas coisas que nos pudesse nos proteger, né? Pelo menos é o que ela dizia, né? E a gente foi acreditando nessas histórias, né? E a gente vai repassando e vai vivenciando essas histórias, né? Então, assim, a fé que ela tem, de certa forma, caminha com a gente, né? Quando a gente anda no mundo e ela fica em casa, e aí a gente sente a energia dela andando com a gente, né? Ela é uma pessoa de pouca leitura, né? Mas de muita
muita religiosidade, muita fé, né? Tem muita fé nas coisas. Muito amável, né? Ela gosta muito de cuidar da gente. Por ela a gente nunca tinha saído de casa. É, mãe é assim, né? A gente ainda hoje quando eu vou visitar ela, meu filho tá maguinho, não sei o quê. Mãe é bicho danado, né? É verdade. E outra coisa, eu também me identifico com você porque minha família é toda nordestina, do sertão. E as coisas pro lado de lá, antigamente, não era muito fácil não, né? E porque hoje em dia tem, eu vi uma vez você falando no curso, tem gente que reclama de muita coisa, porque não tem isso. Sempre procurando, né, sempre tem algum motivo que Não satisfaz. que não satisfaz. Então assim, eu sei disso, eu sei da dificuldade no resto, porque eu vivi essa dificuldade, mas teve alguma dificuldade ou não? Foi tudo sempre de boa? Qual é o nordestino que não tem essa dificuldade, né? Aquela coisa. Sempre tem uma dificuldade aqui ou acolá, né? A gente é de família humilde, né? E assim, nós nunca passamos fome, né? Mas necessidade a gente passou, né? Porque como o único provedor de renda da casa era meu pai, né? A única pessoa que botava alimento dentro de casa era pai, porque a mãe cuidava da gente, né? E as coisas não eram fáceis, né? O trabalho era de roça, ou era de fazer trabalho de pedreiro, essas coisas, mas o ganho era pouco. E muitas vezes as coisas ficavam muito difíceis, né? Me lembro quando a época mais difícil nossa foi nos anos 80. Né? Nos anos 80 as coisas não foi muito boas não. Teve duas secas grandes, no ano de 81 e 82, foi as maiores secas que a gente passou. Quer dizer que Pode falar. Que eu alcancei, né? As maiores que eu alcancei. E essa seca, a gente teve uma entrega do Bolsão, né? Na época tinha uns caminhões do governo, né? A gente chamava de caminhão da Cobal. É uma companhia de abastecimento de alimentos que levava os caminhões para as praças da cidade, entregava umas fichas e entregava lá os alimentos. Um arroz velho ruim, a farinha seca, feijão preto, aqueles... Ele, na época até tinha um apelido o feijão duro na queda. O bicho passava a noite todinha no fogo e não cozinhava, né? Duro na queda, como diz a história. Tinha gente que botava prego na panela para ver se o feijão cozinhava mais rápido, mas não tinha jeito. E essa época foi muito difícil. Mas assim, não passamos fome, mas foi difícil. Não foi fácil não. Você contou uma história boa. Você pode contar aquela quando você era criança e da... Isso aí foi depois, isso aí foi... Isso que você falou foi em 80. Em 81 e 82. 81 e 82. Essa que foi a mais difícil. Mas aí depois dessa época aí foi a época da mudança, né? As coisas foram melhorando. Só que assim, melhorando depois, tudo melhora devagar, né? Em 83 nós botamos uma roça grande. Na época dos anos 80, o algodão era o ouro branco do Nordeste, né? Tinha umas cooperativas, né? Cooperativa agrícola mista que comprava os algodão dos agricultores, e meu pai era rendeiro. Ele plantava na terra de um cidadão lá e pagava a renda. E a gente sempre trabalhou e sempre estudou. Sempre. Essa roça ficava acho que uns 5 quilômetros de casa. Foi nessa roça que eu tive duas frustrações, como é a história. A primeira foi descobrir que a chuva não chovia em todo canto. Olha que coisa interessante, né? Eu era menino, e aí mãe... Deixa eu só pegar rapidinho. Mãe pegou e... Rapidinho, só pegar outro cartão aqui. Pode falando. Eu era menino e aí o que acontece? Mãe levou nós pra roça de manhãzinha cedo. E todo dia de manhãzinha cedo nós ia pra roça, mas mãe e pai. Aí, assim, mãe ia deixar, às vezes mãe ia deixar, às vezes não ia. Mas geralmente era mais pai. Mãe ia só deixar o almoço. Aí eu fui pra roça mais pai de manhã cedo. Quando foi meio-dia, mãe foi deixar o almoço e nós voltava com ela pra ir pra escola. Quando eu vinha com mãe e meu irmão, evangelista, mais velho, ele é mais velho que eu, a gente vinha lá na parede, passava pela parede de um açude grande, um açude 18 que a gente chama lá.
E nessa parede tava chovendo. E eu gostava de chuva, sempre gostei de chuva. Tava chovendo, eu sei que nessa chuva eu vinha cantando. Chuva, ia cantando, alegre, satisfeito. Pra mim a chuva, quando começava a chover, chovia em todo canto, né? Menino. Só que quando eu vinha chegando em casa, para passar do último terreno para casa, tinha uma porteira. Quando eu passei a porteira, da porteira para trás estava chovendo, e para frente não estava. Eita, menino, pensa no choro. Eu chorei porque não estava chovendo mais. Mãe, acabou, cadê a chuva, mãe? Ela disse, meu filho, a chuva não chove em todo canto não. Aí, meu amigo, ela foi explicar, aí... Mas menino é bicho danado, né? Não se conforma. Aí nessa mesma roça, né? Tempo depois, nós saímos de manhãzinha cedo, a gente sai 5 da manhã pra roça. E deixamos em casa um milho de molho para moer, né? Geralmente a mãe da gente moía o milho no moinho. Aí ou fazia um feijão, um cuscuz, né? Que lá nós chamamos de pão de milho, ou fazia um angu, né? Só que quando a gente saiu de casa, eu digo, eita, nós vamos almoçar hoje um pão de milho gostoso. Aí a mãe com meio dia em ponto, exporta comida. Nós estávamos terminando de limpar uma carreira de milho e algodão que a gente plantava junto, milho e algodão. Que o milho dava cedo e o algodão dava depois. Aí a mãe chegou, botou a comida debaixo do pé de juazeiro, aí nós fomos pra lá, cheguei. Rapaz, aí eu peguei minha vazia, aí eu disse, eita, agora eu vou comer pensando comigo, né? Vou comer um cuscuzinho agora quentinho. Quando eu abri esse prato, tava lá um prato de angu, que você chama de... Eu tô com fome, eu tenho que comer mesmo, se eu não comer, pronto, aí lasca. Comi esse angu, mas comi assim com uma coisa ruim, mas eu comi, fui pra escola, mas desse dia pra cá eu nunca mais comi angu. Posso até comer um dia, se for por necessidade, mas até agora... Por gosto não come não. Por gosto como não, só por necessidade. Eu tenho aqui tem uma música, você vê aqui, que eu tenho Luiz Gonzaga na canela. Então, existem algumas músicas que marcam a gente, né? Eu queria que você escutasse uma, que na verdade não foi, é uma música que não é como é que diz? Não é o Luiz Gonzaga que canta, mas é dele. Eu queria só botar aqui, pra você escutar e ver se lembra alguma coisa, se traz alguma coisa. Você regulou o volume por aqui, ó. Eu gosto de estar alto, mas você vai regulando. Pode botar? Pode. Ah, foi. Cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro
só se esconder um pouquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Oh, 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 oh. Pro sol inclemente se a retirar. Desculpe pedir a toda hora, pra chegar o inverno e agora o inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão, ei, ei. Oh, 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 oh. Well, well, well. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Ganância demais, chuva não tem mais, roubo demais, política demais, tristeza demais, interesse tem demais. Ganância demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais. Ganância demais, chuva tem. Pobreza demais, roubo tem demais, falta demais, é demais, chuva não vem, seca demais, roubo demais, povo sofre demais. Pode deixar aí, deixa aí. Essa música é muito precisa, essa música, né? Da súplica cearense, né? Da chuva. Eu fico, assim, eu fico imaginando às vezes, porque a falta da chuva, né, pra gente é uma realidade. A gente sabe que a chuva pode vir e pode não vir. E a gente nunca desiste de esperar por ela. Mas se ela não vem, a gente sobrevive, né? Cícero, você acha que o pessoal que não mora lá, que não conhece a cultura nordestina, ele tem noção da força do nordestino? Quando escuta uma música dessa, aquela força de você pedir perdão. Tem nada, porque assim, porque eles não sabem às vezes o que é a dificuldade de esperar por uma chuva que não vem, né? A chuva vem, pode até ser que venha, mas não vem. Às vezes vem, às vezes não vem. Às vezes quando vem demais, não vem tudo de uma vez. E a gente planta, tem ano que a gente, às vezes o pessoal planta, aí diz, eita, esse ano vai ser um inverno de alto. O inverno de alto é plantar nas cabeceiras do mato, da terra, né? Aí, por quê? Porque vai ser de alto, porque vai chover muito. Aí planta no alto, aí não chove muito. Eita, perdi tudo. Aí vai pro outro ano. Eita, esse ano vai ser inverno de baixio. Aí planta tudo nas partes baixas. Porque vai chover pouco. Porque baixio junta água ligeira, né? Uhum. Mas o que acontece? Chove demais, aí alaga a plantação, né? Assim, eu acho que o que mais dificulta a vida nossa lá não é nem a falta de chuva, não, tudo. É mais essa falta de compreensão das pessoas, principalmente dos políticos, né, que governam esse nosso país, que se aproveitam desse fenômeno climático e
fazem isso como uma moeda de troca, né? Eu costumo dizer que a nossa resistência é muito grande. Não quer dizer que a gente seja maior ou melhor do que o pessoal que vive no sul do país, né? Uhum. A única diferença da gente, o pessoal que vive no sul do país, é que a gente vive sem água. Mas lá não. Lá no sul do país, se passar 2 meses sem chover, eles ficam com a mão na cabeça porque não sabem o que fazer. Porque não tem costume de viver sem a água e não sabe ajuntar água. Botar nos reservatórios, no açude, numa cacimba, numa cisterna. Né? Lá a água do pessoal do sul é mais a água que tem tanta certeza que tem água que não sabe guardar. Aí quando fica sem a água, não sabe o que fazer. Né? De vez em quando a gente assiste as reportagens e vê lá eles se lamentando porque está com 2 meses sem chover e o povo da cidade tal, lá do Rio Grande do Sul, do São Paulo, da Santa Catarina, não sei nada onde for, tá passando sede, o gato tá morrendo, tal. 2 meses de chuva, 2 meses sem chuva para nós é a coisa mais normal do mundo. A gente fica, quando o inverno é bom, é 4 meses de chuva boa. Quando o inverno é bom, né? Então é 4 meses de chuva, então é 8 sem chuva. E lá só foi 2. A diferença, né? E o que eu acho é o seguinte, que o ser humano se adaptou em várias etapas da história da vida e veio se adaptando. E hoje com esse aquecimento global, com essas mudanças climáticas, eu acho que o nordestino é o mais adaptado para a realidade que se quando vir para valer mesmo, Olha, ele está mais preparado para, como é que diz, para adaptação. se vier realmente essa falta de água que tá marcando aí as coisas, né? Como tá dizendo a história, tá marcando. Se vier realmente essa quintura que tá marcando também, né? Eu não sei o que vai ser do pessoal que tem costume do frio, não. Porque Você acha que eles vão ter equilíbrio mental para lidar com o problema, para... eu acho que vai dar um redemoinho de gente enlouquecendo, porque não vai ter energia para ventilador, não vai ter energia para ar-condicionado, não vai ter como se refrescar, porque não vai ter água suficiente para todo mundo. E o pessoal não se preocupou em guardar água, porque tem que guardar, né? E lá nós guarda, lá assim, o valor da água a gente sabe o valor da água, né? Por mais que o povo diga que a gente não sabe, mas a gente sabe. Hoje o pessoal tem um programa das cisternas, quem tem a cisterna lá sabe o valor que aquela água tem naquela cisterna. Porque só são 16 mil litros d'água, mas 16 mil litros d'água lá, 16 mil litros d'água, teoricamente não é nada, mas lá dá para uma família com 4 pessoas beber 8 meses dessa cisterna, fazer a sua alimentação e fazer sua higiene bucal. Ou seja, quem é que é acostumado a tomar 3 banhos por dia vai conseguir fazer isso? É verdade. É verdade. É meio difícil, né? Bom, agora chegou a hora de falar do seu projeto. Tá chegando a hora da... que horas são aí? Você falou que até 6h30 que você tem na agenda. Não, é isso. Então, fala um pouquinho do seu projeto agora. Como é que é o seu projeto? Você trabalha, pelo que eu sei, no seu Facebook é Cícero Inventor. Que é o cabo que dá solução para as coisas. Eu sei que você trabalha com homeopatia, eu sei que você trabalha com móveis, eu sei que você trabalha com tambores, cultura, na veia. Então fale um pouco do seu projeto, o que você faz, quais os seus planos para daqui para frente, depois que você acabou de sair de um curso de permacultura. Eu tenho uma vida muito voltada para o coletivo, né? Eu optei pela vida individual, né? Se eu marquei com você 5h30, tava 5h30 lá. Eu acho que as pessoas estão perdendo esse costume de marcar as coisas, dar peso na palavra. O que você fala disso? Olha, hoje o cabo ser pontual tá errado. É o que eu resumo, porque
hoje, assim, quem é pontual é errado, tá fora da moda, né? O povo hoje marca uma coisa com você, aí você espera uma meia hora, nada, uma hora, nada. Quando chega 1h30 atrasada, aí diz, oh rapaz, não deu para chegar na hora não. Aí esse danado não tinha um telefone, esse danado não tinha uma pessoa para dar um recado, esse danado não podia sair de casa mais cedo, né? Porque eu aprendi com o meu pai também, que quando o cara marca uma hora, o cara tem que ir, porque o outro também tem o tempo dele, né? O outro não tem tempo para estar esperando ninguém não. Ó, se eu marquei com você 5h30, eu tenho que estar lá no mínimo 5h20, 10 minutos antes, porque vai que eu vou andando e de repente estourou a minha chinela. Eu vou ter que voltar. Então eu vou ter que ter um tempo para voltar, para poder chegar na hora. Mas não, o povo sai de casa na hora do compromisso, aí chega uma hora depois do compromisso, né? Então assim, eu acho que a pessoa, primeiro de tudo, para que a gente possa fazer alguma coisa diferente, a gente tem que cumprir com o que a gente faz. Que fala. E que fala, desculpa, que a gente fala. Porque se eu digo que vou fazer uma coisa para você, eu tenho que fazer. Quebra onde quebrar, doa onde doer, nem que eu tenha prejuízo, mas não dê a palavra. Se a pessoa tiver a consciência, dizer, rapaz, ó, se isso fez isso para mim, mas eu estou vendo que ele gastou mais tempo do que precisava. Então eu acho que é justo eu retribuir de uma forma mais correta, né? Eu vou dar um pouco a mais do que ele acertou comigo, porque eu acho que ele errou nos cálculos, né? Tipo assim, né? Um exemplo, né? Mas assim, as pessoas... Tem essa questão também do mundo tá tudo errado, todo mundo dependendo dos carros, a lei, né? O cara sai de casa, aí só sai se for de carro, de ônibus ou de metrô, né? Ou seja, não tem como ele dizer que vai chegar numa hora e chegar. Mesmo assim, ele sabendo disso, o que ele tem que fazer? Sair de casa mais cedo, né? O certo é cumprir com as obrigações. E parece o seguinte, quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem, mais ela acha que a gente tem que esperar ela. Aí tem essa também, né? Que é ela que é importante. E o bom não é isso, o bom também, além disso aí que você lembrou, tem a questão da pessoa se achar, né? Eu nunca gostei de estar em cargo, em posição onde eu tinha que dar, sendo uma pessoa que tivesse o poder, assim, poder assim, de autoridade. Quando eu era mais jovem, na escola, rapidinho essa história, tinha festas na escola para a gente arrecadar dinheiro para fazer a viagem no final do ano. Aí numa dessas festas, a diretora disse, tu vai ficar no portão. Aí eu disse, Fátima, a senhora tem certeza disso, Fátima? Ela disse, tem. Aí tá aqui um carimbo,